semelhanças. Então, olha só, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes, aqueles que não têm semelhança, se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, tá vendo? Como entre o óleo e a água. Então, se você se eleva moralmente, você não vai sintonizar com espíritos que estão moralmente inferiores, vibrando em outro patamar. É questão de frequência. É questão de frequência vibratória. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios doentes, malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Portanto, da mesma maneira que a gente faz com o ar quando está poluído, a invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se oponham os fluidos bons. Então, modifica a vibração, o jeito de pensar, de sentir e de agir. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Olha lá, então se a gente se modifica o jeito de pensar, de sentir e de agir, dentro de nós a gente já modifica todo esse fluido que corre em nós, transformando-nos saudavelmente, olha. Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor. Se você se elevou, está vibrando em outra frequência, você repele o outro, como água e óleo. Tá vendo? Então, quando a gente fala, deve ter um encosto aqui que não é legal. Então, você pensa duas vezes, até na hora que a gente vai falar, porque se ele está contigo é porque você sintonizou com ele. Então, você está na mesma frequência, certo? Isso é importante também. Porque se ele fala aqui, olha, uma vez de ser uma força atrativa, se as forças se atraem quando elas são semelhantes, quando elas são opostas, elas se repelem, tá certo? Nesse caso aqui, fluido ruim com fluidos bons se repelem como água e vinho. Isso tá em A Gênese, gente. Quem tem a Gênese, pega o capítulo 14, leia que vale a pena. Fala sobre o pensamento, fala sobre os fluidos, é muito importante, tá bom? E as vibrações, acho que foi a Sandra que perguntou, as vibrações ocorrem diariamente das 5 da tarde às 5:30, tá bom? Aí você pode entrar em contato com a Renata e a Renata coloca você aí junto, que você tem um grupo, né, Renata, que vocês fazem as vibrações, e aí tem um caderno de vibração virtual que a gente fala, que nesse caderno as pessoas colocam os nomes, então os trabalhadores vão falando, de repente alguém aqui fala, Rose, eu tô com uma pessoa para pôr o nome no caderno, você põe lá? Aí eu vou e coloco. Aí esse grupo de vibrações lê o nome, a doença, a necessidade, vai falando, vai vibrando um por um. Porque antes a gente fazia nas aberturas aqui, mas estava aumentando muito a quantidade de nomes e não estava recebendo a vibração que era necessária, entendeu? Então, meia horinha por dia ajuda bem. Quem se interessar em ajudar, o Clóvis hoje também falou da Dona Cida Paviani. Falou, a Dona Cida tá firmona no trabalho, tem que pôr Dona Cida para vibrar. Nem fui eu, viu, Dona Cida? Fique muito claro que o Clóvis que falou. A Dona Cida é uma pessoa que podia estar lá vibrando, porque ela tem uma energia e tá firme no trabalho. Para encerrar Isso, é muito legal. Isso. A gente comentou, mas é que cada dia às vezes tem uns, não tem outros, então às vezes a pessoa não ouviu. Mas a gente comentou assim que foi para começar, né, que precisava pelo menos no mínimo de 3 a 4 pessoas. Mas aqueles que podem, não podem todo dia, mas pode sábado, pode domingo, se engaja no trabalho, porque esse é um trabalho necessário. Tanto que a gente fala, as portas do centro estão fechadas, mas nós não paramos um dia sequer desde o dia 17 de março. Graças a Deus, né?
Encerrando a noite de hoje, está lá na Gênese também, no item 18, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, vamos explicar isso. O item 18 e o item 19 da Gênese, ele fala sobre o pensamento nosso de encarnados e desencarnados. E aí ele dá até um exemplo legal, continuando essa fala, que ele diz assim: numa reunião de encarnados, há várias irradiações de pensamentos diversos. Então imagina, qualquer reunião, você vai numa festa ou na casa de amigos, qualquer reunião que se faça, tem vários pensamentos. E mesmo que eles não sejam verbalizados, eles são irradiados na atmosfera. Como o som atravessa a barreira do ar e chega aos nossos ouvidos, assim também ocorre com o pensar. Quando a gente pensa, mesmo não verbalizando o que nós estamos pensando, se o pensamento for salutar, for um pensamento benéfico, ele vai levar para o ambiente vibrações que são muito benéficas para todos os presentes. Se forem pensamentos desequilibrantes, eles vão contaminar o ambiente e trazer malefícios para todos os presentes. Por isso, quando eu li a Gênese pela primeira vez, eu entendi que quando eu ia nas baladas, quando eu era jovem, eu não bebia nada e voltava igual se tivesse bêbada. A sensação no outro dia era de alguém que tinha bebido todas, perdi até a voz. E eu lembro das primeiras vezes, meu pai perguntava, por que fica mal? Vai numa festa, no outro dia parece que tinha bebido, tinha passado mal. Eu falei, pai, eu não bebo. Mas por que tá passando mal desse jeito? Caía pressão, dava vômito às vezes, dores intensas de cabeça. E aí a espiritualidade fala. As atitudes, as vibrações, o pensar, ele é norteador do ambiente que nós estamos. Enquanto nós estamos em várias pessoas, de acordo com o pensar, o sentir e agir delas, vai nos envolver a todos, benéfica ou maleficamente. E é isso que está sendo dito aqui. Por isso que uma reunião, diz lá no capítulo 14 ainda, no item 19, na Gênese, uma reunião é como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada integrante emite sua nota. Isso aqui é uma anotação minha, tá, gente? Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se for dissonante, perturbadora, ela é penosa. Nem precisa verbalizar, porque as irradiações fluídicas sempre existem. Pensamentos maledicentes provocam como se fossem correntes de ar repugnantes. Tá vendo? Às vezes a gente tá numa roda de conversa, a pessoa começa a descer, malhar o Judas, né? E o Judas é uma determinada pessoa da sociedade, ou alguém começa a falar mal, ou pensar mal daqueles. Então aquele pensar já se espalha pelo ambiente e vai contaminar o ar em que nós estamos, trazendo mal-estar. Às vezes a gente tem falta de ar, tontura, o coração dispara, dá enjoo. Quantas vezes a gente vai no lugar, todo mundo comeu a mesma coisa, mas você volta com o intestino solto e com vômito. Pode ser essas irradiações mentais? Com certeza. Contamina o líquido que você está bebendo, até a água, a comida que você está comendo, tudo que está à sua volta. E aí, gente, nós paramos o estudo de hoje aqui, tá bom? Próxima aula a gente começa o capítulo 14,
que tem tudo a ver com o capítulo 22, Mecanismos da Mediunidade, é sobre ele, mediunidade curativa. Alguém quer perguntar algo? Fazer uma consideração antes de terminarmos? Deixa eu só agradecer o pessoal, né, que nos assistiu aqui, porque eu vou parar a nossa gravação de hoje.